E Fê, como é que você conciliou a maternidade com outros aspectos da sua vida, como trabalho? Trabalho, eu sei que você teve que Sim, parar, tive que né, abrir para se mão. dedicar aí Sim. na criação do seu filho. Mas e o relacionamento, como ficou? É, como todas as outras partes da gestação, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Então, tipo, no começo da gestação, né, tava à distância, depois a minha mudança pra cá, o meu marido trabalhando fora de casa, e aí vem um filho, e isso muda toda a relação do casal. E muda, às vezes muda desde a gestação, desde a descoberta da gestação, né? Às vezes como só muda um pouco depois. No meu caso, assim, a gente ficou muito assustado quando eu tive aquele primeiro sangramentozinho, né? Então, por precaução, por exemplo, eu fiquei com muito medo de ter relação durante a minha gestação. O meu marido também ficava com medo, acho que a maioria dos homens ficam com medo, né? Eu também sou assim, gente. Aquela Eu tenho sensação medo. de. O que eu puder Sim. evitar, tô evitando. Não, e no fim das contas, a gente tá bem cansada. No fim das contas, a gente não quer, sabe? Mas ninguém mexendo na gente, cutucando a gente. Pelo amor de Deus, me deixa Não, quieta. Então, no começo você ainda fica assim, né? Porque tem uma parte da gestação também que é assim. O segundo trimestre, nossa, você tá se sentindo linda, o cabelo cresceu, a unha tá bonita, a pele tá maravilhosa, a barriga ainda não tá tão grande, então você ainda, né, dá conta de fazer muita coisa. E às vezes a gente até tá mais animada e o marido tá fugindo, e depois você já fica, ih, não vem não, que eu já também não quero mais. Mas é muito assim, sabe? É tudo por um bem maior, né? No fim das contas, sim. é por um bem maior. Então eu lembro que eu fiquei com medo, meu marido também ficou com medo, a gente ficou assim, mas tipo, uma relação, gente, não é só uma Não é relação só um sexual, medo, né? É muita né? coisa. Também acho que eu me sinto muito desconfortável com o meu Também. corpo. Sim, sim. Assim, É, lógico, né, gente, tem uma criança envolvida nisso então, tudo. tipo, Eu acho é muito que diferente, ainda mais no final da gestação. é o físico, né? O Tipo, físico de não é não a mesma dá, você não, mobilidade. O mental também, porque querendo ou não, a gente tem, né, essa questão moral e ética mesmo do ser humano. Tem uma criança no meio disso tudo, por mais que a criança não saiba de nada, não sinta nada, não perceba nada. Muitas pessoas, inclusive, incentivam, né, que a mulher se toque durante a gestação, né, tenha orgasmos, porque o bebê vai sentir aquela sensação boa que você também sente, de relaxamento, de tudo. Então, assim, não que nada aconteceu na minha gestação inteira, eu também preferia mil vezes, às vezes, eu me cuidar ou eu me dar um carinho do que outra pessoa, né? Pelo desconforto, pela vergonha. Gente, é muita coisa que passa na cabeça da mulher muita grávida. coisa. E é isso, uma questão física mesmo, biológica, é muito difícil, é cansativo. Tem essa questão de tem um bebê, então, né, mentalmente, psicologicamente, a gente fica com isso na cabeça. Mas faz parte. E um relacionamento é muito mais do que a questão física, né? Eu falo, o meu marido, eu amo o meu marido de paixão, assim, ele é o amor da minha vida, porque ele é um cara incrível pra mim, sabe? Ele foi um companheiro incrível enquanto a gente era E só o mais namorado. importante e bacana é quando o homem entende isso, né? Sim, total. O E o Daniel sempre Felipe, foi muito graças a Deus, compreensivo. ele é assim. Sim, o Dan sempre foi muito compreensivo e ele mesmo sempre, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? Até porque tem essa questão de diferença de idade, então meu marido ainda tá, gente, vivaço, feliz da vida, né? Como todo homem, mas tem diferenças, né, físicas também. Meu marido também tinha essa questão de sobrepeso, isso traz uma dificuldade, né, cansaço maior. Então, tem muita coisa envolvida e a gente sempre conversou abertamente sobre isso. Tipo, olha, hoje eu não tô afim, agora eu não tô afim, agora estamos afim, e você tá, eu não tô. Então, né, cada um pro seu quadrado, ou a gente resolve junto. Então, sempre foi muito tranquila a minha relação com meu marido, né? A gente sempre teve uma relação muito tranquila, dialogamos muito sobre isso. E na gestação foi assim, olha, eu não me sinto confortável. Eu tenho medo de machucar você, eu tenho medo de machucar o Benjamin. Sabe, eu também, no fim das contas, já não me sentia confortável mais. Tudo dói, peito dói, barriga dói. Tudo dói, literalmente. Então, assim, no fim das contas, você já... É muita coisa, sabe? E é isso, relação é muito mais do que o relacionamento, né, físico, muito mais do que o sexual. Então, a gente sempre conversou muito sobre isso. Eu sempre fui muito compreensiva com meu marido, ele sempre foi muito compreensivo comigo. E, cara, não é pra sempre, sabe? A gestação dura 9 meses, o pós-parto também dura um pouco. Mas uma hora ou outra vocês vão se encontrar de novo. O importante é não esquecer que isso precisa acontecer, sabe? Não esquecer que vocês precisam ser um casal. Tem que manter algumas coisas acesas. Eu fui jantar muito com meu marido enquanto a gente estava grávida. A gente viajou junto, né? Sozinhos, sem o Benjamin.
A gente Tentar aproveitou... tirar esse tempo, né, pros Sim, dois. sim, tirar o tempo, assim. Enquanto o bebê não nasceu, por mais que ele esteja ali, tudo gira em torno dele, aproveitem ainda a vida como casal, saiam só vocês, vão comer, vão passear. Eu gostava muito de comer comida japonesa, o meu obstetra me liberou pra comer, gente, que maravilha, eu comi comida japonesa a minha gestação inteira. Então a gente saiu muito junto, jantar romântico, fomos passear. Meu marido cuidou muito de mim, do Benjamin. Depois que o Benjamin nasceu também, ele tinha essa preocupação comigo, tipo, tá tudo bem, como você tá se sentindo? Mulher, gente, puerpério, totalmente desregulado os hormônios, você também tem dia que você quer, tem dia que você não quer, seu corpo também ainda não tá pronto, tá? E não é porque o médico falou pros maridos que 45 dias depois pode, que pode, tá, gente? É um processo, tá? Pensem que, ainda mais no parto normal, pensem que uma criança passou por ali. E no momento, você não quer que mais nada nem saia dali daquele lugar. Então, assim, às vezes o médico fala, e eu acredito que tem muitos maridos que às vezes pressionem as esposas, ou elas se sentem pressionadas a voltar a ter relação com o marido. Não só sexual, mas romântica mesmo, nesse sentido de toque. E demora, cara, não é toda mulher que se sente preparada. Ainda mais se você passar por algum momento traumático ali, né? Igual, pra mim, de tudo do parto, o pior foi os exames de toque. Eu detestava fazer exame de toque. Não que fizeram a rodo quando quisessem, mas as poucas vezes que eu permiti, é horrível, entendeu? Então, eu também não tinha a menor pressa de voltar a ter relação sexual com meu marido, porque inviável, eu não queria nem chegar perto de mim. Então, isso foi com muita paciência, muita conversa. Eu sei, já ouvi também de outras pessoas, outros casais que só foram voltar a ter uma relação, uma vida ativa sexualmente depois de mais de 1 ano que o filho nasceu. Porque você não tá no pique para aquilo, você não tá preparado para aquilo, sabe? É cansativo, gente, é exaustivo. Pai e mãe, você vive ali pra criança, pra manter a criança viva os primeiros meses até 1 ano, sabe? Então, assim, realmente, eu voltei... Acho isso também acaba... É mais uma cobrança em cima da mulher, né? Tipo mais assim. uma, de certa Mas, forma. assim, a gente tem que entender que é muitas mudanças, cara. Sim, muita coisa muitas acontece, muita coisa mudanças. acontece. E principalmente o homem entender. Sim, sim. Mas Então, diálogo. é importante que o homem leia, estude, Sim. né, sobre esse período aí, porque por isso que acontece muitos divórcios, E separação. eu acho que até mais... Nesse período, né? Até mais, exatamente, até mais no puerpério do que no próprio parto ou própria gestação. Sim. Eu acho que o puerpério, ele precisa de muito mais compreensão do que o restante das outras fases, sabe? Gestação e tudo mais. O puerpério é muito mais difícil. Eu descobri há pouco tempo atrás, né? Que a Sandy fez uma música quando ela tava no puerpério. Sim, sim. Né? Não lembro o nome dela, você lembra? Depois você lembra, você coloca. Mas ela escreveu justamente pro marido dela no puerpério, né? Que é tenta me reconhecer no temporal, me espera. E a Sandy, a gente sabe que também ela já não é uma pessoa fácil de lidar. Sim, Né? bom, aí é particular, né? Não, eu sempre fui muito apaixonada por ela. Normal, todo mundo. Então, Mas, particularmente, eu nunca vi nada sobre a e vida até dela. hoje acompanho bastante assim, notícias sobre ela e tudo mais. Sim. E assim, não é uma pessoa fácil. Eu me identifico muito com ela, eu me acho muito parecida com ela, muito, assim. Não sei se é porque eu acompanhava ela desde sempre, desde a adolescência, né? Que a gente... Sim. Mas, assim, é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, eu imagino que nesse período não foi fácil. Sim. Pra ela e principalmente pra ele. Sim, depois que eu ouvi a música dela, que eu me toquei da letra, e faz total sentido nessa época. É linda. E é isso, gente, é um temporal. O puerpério é um temporal, a gente se perde da gente mesma, a gente se perde do nosso relacionamento. A gente vê inúmeros casos de maridos que acabam traindo as mulheres nesse período de puerpério. E, gente, é muito difícil, sabe? E por mais que doa, né? A verdade dói uma vez só, sabe? Se não tá bem, se já não tava feliz, dialoga, conversa, né? Mas acho que mentira, esconder numa fase tão difícil, tão sensível pra gente. E muitas vezes não é nem porque a mulher não quer. Mentalmente, às vezes, a gente tá preparada, mas o corpo mesmo não responde, ou o corpo tá preparado e a cabeça não responde. Então, tudo isso tem que ser muito dialogado, sabe? E é isso, um relacionamento é muito mais do que na vida sexual, é diálogo, é convivência. Meu marido é um pai maravilhoso pro meu filho, eu não tenho o que falar do Daniel. O Daniel, ele cuida de mim, né? O que eu falo, é um privilégio para mim poder ficar em casa com o meu filho. Eu sei o quanto talvez faria diferença se eu trabalhasse,
né? Mas eu teria que ficar longe do meu filho, aquela preocupação de estar fora de casa. Eu imagino, assim, as mães que precisam trabalhar e deixar os filhos nas creches, sabe? Você tá no trabalho, mas a sua cabeça, né, tá ali no seu filho, tá na preocupação de se alguém ligar. Eu passei por um episódio com meu filho agora, né? Tipo, mês passado, o meu filho teve uma convulsão febril. E é uma coisa que fala-se pouco também sobre, né? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha realmente me aprofundado nesse assunto. Então, o mês passado, meu filho teve essa convulsão febril. E é um quadro assustador, por mais que, né, o nome também seja assustador. É simples, mas você tem que saber o que fazer, você tem que saber como reagir. No nosso caso, o meu marido também teve uma convulsão febril quando ele era criança. Ele tinha 1 ano e 2 meses. Então, tem esse fator genético também, sabe? Então, procurem saber também sobre isso. Acho importante tocar nesse assunto. Estudem um pouco sobre a convulsão febril, sobre engasgo, gente. Primeiros socorros para pais também, extremamente importante. Eu acho que, assim como a gente se preocupa com chá de bebê, com várias coisas, uma das primeiras coisas que tem que ser feita, e talvez mais de uma vez para ficar mesmo gravado, é primeiros socorros. Saiba o que fazer em caso de engasgo, de afogamento, no caso de uma convulsão febril. Meu filho estava comigo no banheiro, ele estava com uma febre baixíssima de 38,2 no máximo, e ele simplesmente desabou no chão do meu lado. Foi desesperador eu pegar ele no banho, né, sem responder, babando tudo, enfim. Saibam, sabe, o que fazer nessas horas, tanto o pai quanto a mãe. Procurem sobre, né, primeiros socorros, convulsão febril, a fase que acontece, que tipo, era predominantemente agora, com 1 ano e 8 meses, que é o que o meu filho tá... com 18 meses, perdão, que é o que meu filho tinha. Tem uma fase. Pode acontecer. Eles falam que a convulsão febril, ela ocorre normalmente até os 5 anos de idade, predominantemente em meninos, e o pico para se acontecer é 18 meses. O pico que normalmente acontece é 18 meses. Caramba. E se tiver alguém na família que ainda tem alguém próximo, tipo primeiro grau, um pai, uma mãe, um irmão, tem uma chance maior de acontecer. Eles acreditam que tem um fator genético. E no caso, o nosso fator genético é o meu marido. Né? O meu marido teve... Mas ainda não é comprovado, cientificamente comprovado, assim. Quase comprovado. Eu não tenho certeza se tem artigos sobre isso que comprovem, mas a médica no hospital mesmo que atendeu a gente, ela falou que acredita que tem mesmo um fator genético, que é bem comum. E no nosso caso era o meu marido que teve, com 1 ano e 2 meses. E aí o meu filho teve agora mês passado. Então, tipo, é um período assustador, é um episódio assustador, mas eu acho importante a gente se informar sobre essas coisas que podem acontecer. Engasgo. Nossa, engasgo, acho que isso principalmente, né? Principalmente. E pode acontecer e com frequência. Sim, também. E tá sempre atento, gente. Eu lembro da minha sobrinha, a minha sobrinha hoje já tem 16 anos. Mas quando ela era bebê, a minha irmã, ela se engasgou com leite e tudo mais. Começou a ficar roxinha, minha irmã, sem saber o que fazer, correu para casa da minha outra irmã, entregou a criança praticamente desmaiada. Nossa, gente. E aí minha irmã sugou assim, o nariz dela, né? Sim, o que é perigoso, o que é extremamente perigoso também, não se deve fazer, gente. Gente, são coisas assim, né? Sim. Prestar esse socorro, saber fazer... é muito importante. Às vezes... quase toda criança tem. Sim, pode acontecer, mesmo que seja leve. Até. Mesmo que seja leve. Então o que eu falo. Importante pode acontecer. Sim. Como lidar com essa situação, né? E tá sempre atento. Como fazer. Que tudo muda também dependendo da idade da criança, do tamanho da criança. Sim. E o mais importante é isso, assim, saber o que fazer, gente. Tá sempre atento. Criança, quando tá comendo alguma coisa, sempre se atentem. Por exemplo, eu tenho um receio de deixar meu filho comer no carro. Porque se ele se engasga, eu posso demorar pra ver. Eu posso demorar pra agir, porque eu tenho que parar o carro. Se eu tô numa marginal, eu tenho que parar o carro, descer, pegar meu filho, tirar ele do carrinho, colocar ele de ponta cabeça. Né? Então, assim, tem coisas que eu evito por precaução. Nesse caso da convulsão, não tinha muito o que eu fazer, mas o que eu fiz foi virar o meu filho de lado, porque, né, ele baba nesse momento da convulsão, a boca serra, o lábio serra, tudo, e ele ficava babando. Então, o meu medo era que ele aspirasse e engasgasse, o que poderia piorar o quadro dele. Sim, tem que virar de lado. Né? Exatamente. Então, como qualquer pessoa que tiver um quadro convulsivo, não tenta pôr a mão na boca, não tenta abrir a boca, só cuida para que a criança, né, não fique com a respiração comprometida, a via aérea comprometida, vira a criança de lado. Eu tinha medo dele engasgar, então eu quase virei ele de bruços mesmo, deixei ele bem de lado, com a cabeça bem para baixo, fiquei cuidando, tirando excesso.
Durou uns 2 minutos, mais ou menos, o quadro convulsivo dele. Mas Nossa, os 2 minutos mais os longos 2 minutos da mais sua agoniantes vida. da minha vida. Mas tem quadros convulsivos que podem durar até 15 minutos. Nossa. Tá? E normalmente, assim, a convulsão febril, ela dura, em média, 15 minutos. Podem durar mais. Normalmente, quando a convulsão passa disso... Gente, posso estar falando alguma besteira, mas de tudo que eu estudei até agora... Quando a convulsão passa disso e tem outros fatores como o olhar, né? A convulsão febril, a criança costuma ter o olhar fixo no local, ela baba, logo depois ela volta e ela acaba dormindo, porque foi um estresse tão grande pro corpo que ela apaga. A convulsão epilética, né? De epilepsia ou talvez esquizofrenia, a pessoa costuma revirar os olhos. É diferente. Então, assim, foi importante, enquanto tudo estava acontecendo, eu observar meu filho. Antes de qualquer coisa de se desesperar, eu tinha que observar ele. Se estava revirando o olho, se tinha mordido a boca, machucado e tal. Então é importante saber essas coisinhas, sabe? São detalhes, é legal saber, é importante saber primeiros socorros. Acho que todo mundo tinha que fazer. Assim como põe na lista do enxoval, gente. Pagar um curso de primeiros socorros, que é muito importante. E isso te tranquiliza, saber o que fazer te tranquiliza. Porque por mais que você... saiba, né, por exemplo, eu ainda sou da área da saúde, ainda sou biomédica, tudo, quando é o seu filho, é outra história. Quando acontece com você, é outra história. Ainda assim, eu consegui ter sangue frio, porque meu marido ficou totalmente perdido, não sabia o que fazer. Mas eu ainda consegui ter sangue frio pra, né, mandar na situação, porque eu falei pro meu marido, liga pro bombeiro. E ele assim, e eu, amor, liga pro bombeiro, ou pro SAMU, ou chama alguém pra ajudar. E ele não sabia o que fazer, perdido, assim, sabe? Então, você precisa saber o que fazer, ter sangue frio. E, gente, é melhor prevenir do que remediar. É melhor saber o que fazer do que se desesperar e acabar piorando um quadro que poderia ser um negócio mais simples, sabe? Uhum. Então, é importante, assim. Mas procurem saber sobre primeiros socorros. Isso também une a família, no geral. Une como casal, sabe? Os pais, né? A precaução, a prevenção. Mas, enfim, foi um quadro, foi terrível, mas passou e isso fortaleceu muito eu e meu marido. Meu marido, né, tipo, é o que eu falo, é um pai maravilhoso pra mim e pro meu filho. A gente, como um casal, depois de um tempo, foi conseguindo reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa rotina, né? Mesmo com os filhos, gente, saiam, aproveitem, façam umas coisas, faça uma coisa que você gosta de fazer. Se você for esperar pra viver, mas eu não quero sair com meu filho. Gente, o filho, ele não te impede. É diferente, completamente diferente. As coisas em casal e as coisas com o filho. Mas não que não vai ser importante, não que não vai ser especial, não que não vai ser gostoso, sabe? É mais cansativo? Sim, um pouquinho. Mas também é muito importante. Eu falo, a gente passou por um episódio besta esses dias, onde eu fui no centro, né, de metrô com meu marido fazer o documento do meu filho. E assim que a gente saiu, a gente passou num restaurante pra comer. E eu não dou, né, doces, assim, no geral pro Benjamin, mas às vezes eu deixo ele dar uma lambidinha, como qualquer avó faria, como qualquer mãe às vezes deixaria. A gente pediu um pudim, e eu e meu marido podia ter comido aquele pudim ali, sem dar nada pro meu filho, não sei o que, né, enfim, passa batido. Mas a gente tava com ele, aí eu peguei o dedinho dele, assim, molhei no molhinho do pudim, coloquei na boca dele, ele... E aí depois ele... aprendeu, assim, ensinou uma vez só, né? Criança você ensina uma vez só, eles aprendem. Aí ele pôs o dedinho, ele... E depois ele ficou ali se acabando na água do pudim, e eu e meu marido rindo, a gente olhava um pro outro. Sabe, é muito bom. Sim, gostoso, né? É muito gostoso ver a criança descobrir o mundo. É muito gostoso. É difícil, tem momentos difíceis, né? Eles começam a ter personalidade. O meu agora tá entrando na fase dos 2 anos, do famoso Terrible 2, né? Os terríveis 2 anos. Mas é muito gostoso ver eles descobrirem o mundo. Isso aproxima a família. Eu e meu marido, a gente se aproximou. Hoje em dia, o nosso relacionamento é muito melhor do que era antes, sabe? Justamente por ver isso, por ver essa doação, por ver esse companheirismo, por ver essa compreensão. Hoje a gente vive pelo Benjamin, assim. O meu marido que jamais, né, não achou que fosse ter filho. Eu também não esperava ser mãe. Apesar de que, cuidado com o que vocês mandam pro universo. Porque eu lembro que eu sempre falei, não, porque eu quero ter o meu primeiro filho antes dos 30. Gente, juro por Deus, eu falava isso. Eu quero ter o meu, sei lá, eu quero casar com uns 25, 26, ter meu primeiro filho até uns 30. E foi dito e feito, assim. Eu passei um ano difícil na minha vida.
E eu lembro que um dia eu pedi muito pra Deus que me mandasse uma pessoa que, sabe, cuidasse de mim, da minha família, que eu fosse formar, que eu pudesse ser mulher, ser feminina, né? Sem essa coisa toda de independência, assim. Porque no geral, gente, é bom. Meu marido me incentiva muito, né, a ter a minha vida, a ter o meu trabalho. Mas é muito bom você se sentir cuidada, sabe? Você poder... Putz, eu posso ser só mulher, eu posso ser só mãe, eu posso fazer as coisas pra mim. E meu marido me permite muito isso, sabe? Ele dá essa tranquilidade pra gente. Não só financeira, como psicológica, mental. Ele é um homem da casa, ele é o pai, sabe? Do meu filho. Ele é o meu marido, ele me cuida, ele me protege muito. Então isso foi muito importante pra mim, sabe? Ao longo do nosso relacionamento. E isso realmente só fortaleceu a gente, assim. Depois do Benjamin, a gente só ficou melhor. Eu não tenho dúvida também que o Felipe vai ser um super pai. Ele é muito parceiro, assim, Sim. entendeu? Ele é muito preocupado. Ele corre atrás, tipo assim, tudo da gestação. Se eu sinto algum sintoma, sinto alguma coisa, ele vai lá e pesquisa. Sim. Ele vai estudar sobre. Ele que fez, não foi nem eu, gente. Ele que fez O plano de parto. o plano de Você parto. comentou. Tá de acordo? Importante, Assim, assado. importante. Porque, nossa, e ele assistiu o vídeo, então isso faz muita diferença, isso é muito importante Sim, mesmo. importante esse também. apoio, né? Sim. Por parte do homem, eu não tenho dúvida que fiquei muito Fiquei bem. bem, Assim. sim. Eu sei que ele vai, nesse sentido, Sim. se esforçar. Sim, mas isso é o mais importante. Pra ser tão melhor quanto, né? Sim, sim. Ele já Mas é um divisor de águas. É você ter uma pessoa que te apoia do teu lado, que você se sente cuidada, que você sente que é parceiro. Perfeito, gente, não é, tá? Ninguém é perfeito. A gente muda muito, assim. Acolhida, né? Sim. Ser mais acolhida. Porque nesse período o pessoal foca muito no neném, né? No bebê, na criança que Sim. nasceu ali. E a mulher ela acaba sendo deixada de lado, esquecida. Sim. E aquele período, quem mais sofre Precisa é a mãe. Quem mais é a precisa mulher. é a mãe. E é Então, a mãe que precisa dessa atenção. E é a sim. mãe Depois que precisa desse apoio, não é o bebê. O bebê Sim. já tem a mãe ali pra Não, e, cuidar gente, dele. o bebê tem toda a atenção do mundo, tá? Tá todo mundo preocupado com Sim. ele. E todo mundo acaba esquecendo a mãe, realmente. Assim, a gente não tem esse hábito de se importar. Depois que eu tive meu filho, eu já tive uma amiga, né? Que teve outras 2 amigas que tiveram filhos. E é engraçado como você daí você se põe no lugar. Então hoje, quando eu mando mensagem para minhas amigas, eu mando mensagem perguntando delas primeiro. Porque com o bebê todo mundo vai se preocupar. Então eu falo assim, oi amiga, e aí, como é que você tá? Como você tá se sentindo? Como tá sendo? Depois eu pergunto, sabe? Eu pergunto do bebê, óbvio, gente, porque é um bebê, todo mundo gosta. Mas eu sempre me preocupo com ela, sabe? Eu me coloco à disposição das minhas amigas me ligarem. Qualquer coisa que aconteceu. Amiga, pelo amor de Deus, me ajuda que ele não dorme. Então, tem que ter essa preocupação, sabe? A gente passa muito batido. A mulher, ela se apaga muito nesse momento, né? Fica só o neném. E na gravidez você tem toda a atenção do mundo, né? Até que a gente não quer, dos palpiteiros. Mas depois essa tensão toda as boas acaba amizades passando. nesse período aí também é muito importante. A Leila, minha amiga, que vai ser a madrinha, né? Ela e o marido dela, o Leandro. A Leila, eu estudei com ela na faculdade, então assim, a gente tem uma amizade de mais de 15 anos. Sim. E assim, a gente passou por esse processo, até da perda da primeira gestação, ela também passou por isso. Nossa. E foi coisas de 4 semanas de diferença. Caramba. Tipo, ela engravidou primeiro, só que não contou, ia esperar lá os 3 meses. Sim, sim. Aí depois, poucas semanas depois, eu engravidei, contei pra ela. Aham. E aí ela não me contou que estava grávida. Ocultou. Aí depois, quando ela perdeu, ela falou. E aí 4 semanas depois, mais ou menos, eu perdi a Sim. minha. Então assim, Sim. aí a gente engravidou praticamente juntas também. Viveu tudo Depois, juntas, né? As experiências. A gente tem 6 meses, né? 6 meses de diferença, né? O bebê dela vai fazer 5. Ah, que legal. Não, fez 5. Sim. E eu já tô pra ganhar. Então é 5, 6 que meses delícia. de diferença Muito aí. bom, é muito bom. Então assim, ela como já passou por tudo isso, o apoio dela tá sendo essencial. assim, tipo assim, ela... E aí, tá tudo bem? Não, com você. Tô perguntando com você. Sim, Você tá bem? sim. Que não sei o que, não sei o que lá. Ela já conversou sobre esse período, né, do puerpério também comigo, com o Felipe. Sim. Olha, não é fácil, tem que ter paciência. Então, assim, ela tá sendo também
Uma rede de apoio, assim. É uma bela de uma âncora pra sustentar a gente. Importante, porque ela tá passando ali, é tudo muito recente, né? A experiência, assim. Ela acaba de passar e passa pra mim, tipo assim. É que nem as roupinhas do bebê, sabe? Quando não serve mais e passa. Sim. E as experiências dela também. Assim. Mas é muito importante, gente, ter que a grávida tenha uma mulher, ou a grávida, mãe, enfim, né, puérpera, tenha uma pessoa que você possa contar, cara. Que se preocupe com você, sabe? Porque faz muita diferença. Então, eu tive o Benjamin, o Ben tá com um ano e meio, mais ou menos, e minhas amigas que tiveram filhos estão com 3 meses, os dois, mais ou menos. Então, agora que eu tô tendo amigas, né, que têm filhos, que também entendem um pouco do que eu tô falando, sabe? Porque por mais que, né, você tenha amigos e conviva, a pessoa que não tem o filho ali ainda é diferente. A gente tem coisas que só quando você tiver seu filho você vai entender. E é bizarro isso, né? Porque nossas mães falam muito isso. O dia que você tiver um filho, você vai me entender. E eu ficava assim, tá bom. E bizarramente... a gente sempre vira... toda mãe fala isso. Né? Cuspiu aqui, na testa. Sempre, gente. E depois que a minha mãe nasceu... Depois que o meu filho nasceu, a minha relação com a minha mãe mudou muito. Tanto com a minha mãe quanto com o meu pai. Porque realmente... a vida, por mais que ela seja diferente, ela tem um scriptzinho. A gente vê a mãe com outros olhos também. Né? E tem aquele script, tudo que você passou, tudo que a sua mãe passou, ela fala pra você. Não foi diferente, ou até foi mais difícil.